que a corrupção no Brasil aumentou com o governo do PT? Muita gente começa a dizer que eles são safados, que eles são isso, que eles são aquilo, que eles são ladrões, que eles sempre foram ladrões. Presta atenção. Essa discussão tem que ser feita no nível mais acima, mais alto, em que vai envolver filosofia, porque o que está faltando hoje para a gente poder dar um salto de qualidade é um debate mais alto nível, em que a gente vai trabalhar com questões filosóficas para que a gente possa ter um aprofundamento melhor do que aconteceu no Brasil. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, e a gente está vendo na sequência desses vídeos, o marxismo ele tem uma filosofia, é uma religião política que tem determinados dogmas, e esses dogmas têm como base central a fé nas pessoas que fazem parte daquela tribo. E toda vez que você tiver, não só no grupo do marxismo, ou qualquer grupo religioso, ou qualquer grupo racial, ou qualquer grupo que defenda que determinadas pessoas, por algum motivo, seja qual for, são honestas por natureza e que aquele grupo honesto por natureza, se chegar ao poder, não precisa ser fiscalizado, porque eles vão resolver o problema de todo mundo. E esses problemas de todo mundo serão resolvidos porque as pessoas de dentro para fora vão resolver e não precisa ninguém me fiscalizar. É isso aí que vai aumentar a taxa de corrupção. Quando a gente olha para essa crise que a gente está vivendo no Brasil, essa crise não tem a ver com mau caratismo, não é uma crise moral. Muita gente está querendo pegar essa crise e jogar para a discussão moral. O PT é imoral e nós que estamos do outro lado somos os morais, pessoas do bem. Então aí começa aquela tese, existem as pessoas do bem e as pessoas do mal. Não. O que existe é uma filosofia que parte do princípio que existem pessoas que são do bem e tem pessoas que são do mal. Então existem pessoas que nascem boas e pessoas que nascem mazinhas, são pessoas malvadinhas, perversas. Então aí eu separo, a minha tribo é do bem e aquela tribo é do mal. Então o que a gente tem que construir é uma sociedade em que a gente não acredite em ninguém, em nenhuma pessoa. Todo mundo, se tiver o poder absoluto, pode se corromper. Ah, todo mundo vai se corromper? Não. Mas a gente não pode apostar num sistema, como acontecia na monarquia, em que a gente vai acreditar que o rei, ou o filho dele, ou o primo dele, ou o tio dele, ou a irmã dele, não sei o quê, serão honestas. Foi essa a conclusão que os liberais clássicos chegaram. Espera aí, não dá para a gente ficar apostando em que uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, sejam honestos, então vai tudo bem. Então o que o pessoal falou? Não, a sociedade precisa se sofisticar, até porque a gente foi aumentando a complexidade demográfica da população, a gente precisa construir um sistema em que essa discussão de bem e do mal seja superada. Vamos criar um sistema de autofiscalização, de livre mercado, de livre expressão, que tudo seja fiscalizado o tempo todo e que cada pessoa, de tempos em tempos, seja avaliada, vista se vai poder ir adiante ou não, se uma empresa pode ir adiante ou não, a partir da concorrência, a partir da avaliação dos consumidores. Essa é a ideia. A ideia é que não existe ninguém que está acima do bem e do mal. O que levou ao aumento de taxa de corrupção no governo petista foi justamente, primeiro, eu acho que criou uma ilusão de que eles eram republicanos. E todo mundo estava acreditando que as bases da república iam ser respeitadas. E aí, quando começaram a aparecer as primeiras corrupções, o primeiro movimento de corrupção, que foi o Mensalão, e eles começaram a dizer que aquelas pessoas eram heróis do povo brasileiro, naquele momento eles provaram que a carta aos brasileiros que eles fizeram era fake. Porque, na verdade, eles fingiram que estavam na República e, por dentro, eles começaram a criar, como foi na Venezuela, como foi na Argentina, como foi no Equador, como foi na Bolívia. De baixo para cima, eles começaram a tirar esse poder de fiscalização do judiciário, do legislativo, da imprensa. Eles começaram a boicotar as bases republicanas para construir um modelo que tem a ver com a ideologia, com essa religião, que é as pessoas do bem vão tomar conta
do país. E o que acontece? Dá no que deu. Então, quando as pessoas colocam que o projeto do PT, o PT, em 1979, se desviou e acabou na corrupção, as pessoas querem continuar validando a filosofia, a ideologia e a metodologia que eles implantaram. Não houve um desvio. Foi consequência direta da maneira que eles pensam. E quando as pessoas querem dizer eles se desviarem a gente vai continuar, que é o remarxismo, quer dizer, é o marxismo revisitado, vamos voltar com o marxismo, quer dizer, o que eles querem? Não, tudo isso que aconteceu com o PT foi o problema das pessoas, etc, etc. Da mesma maneira que as pessoas que são antipetistas estão dizendo que o problema deles é um problema pessoal, as pessoas que são pró-marxistas estão dizendo, não, o problema todo foi o PT. E não a ideologia, e não a filosofia, e não a metodologia que propõe a centralização, que tem essa visão que o ser humano é bom e que a sociedade precisa de pessoas boas no poder, que não precisam ser fiscalizadas porque elas são boas por natureza. E aí a gente começa a ter um problema, aumenta-se a taxa de corrupção. Então qual é o antivírus que a gente tem que colocar dentro da gente? Não existe ninguém honesto, não existe ninguém que vá chegar lá e vai resolver o problema para ninguém. A gente tem que ter uma sociedade aberta, tem que ter uma sociedade de fiscalização, tem que ter uma sociedade em que a república precisa ser muito melhorada, precisa. O sistema de livre mercado precisa ser muito melhorado, precisa. Mas é a partir desses valores para lá. E eles quiseram pegar esses valores e voltar para os conceitos medievais da Idade Média, em que a gente ia ter, de novo, a monarquia, os nobres, que tinham sangue azul, que tinham sangue bom, porque eles têm uma visão do futuro, eles têm a verdade e eles conseguem trazer tudo isso. Deu no que deu o que está dando na Venezuela, e se a gente acreditar que qualquer coisa parecida com isso vai resolver o problema, a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve agora. E a gente precisa lembrar que isso vai dar sempre no mesmo lugar.